Fala pessoal, tudo bom? Galera, saiu esses dias, na verdade veio à tona uma informação, eu não me lembro exatamente de onde foi que surgiu, que trouxeram de volta esse assunto, mas acabou polemizando bastante e muita gente tem feito uma interpretação errada dessa informação. E decidi trazer aqui, principalmente porque como se trata de emagrecimento, emagrecimento é um 10 de 10, né? Todo mundo se interessa um pouco sobre isso. E tem surgido bastante barulho esses dias e eu achei que valia a pena a gente dar uma olhada a respeito do que foi falado, principalmente do que é o assunto, para saber o que é verdade e o que não é, tá? Agora, recentemente, voltou à discussão a seguinte informação: o teu corpo não quer que você emagreça. E a primeira coisa que eu preciso entender é isso é verdade, tá? Pelo próprio mecanismo de sobrevivência do teu corpo, ele não quer que você emagreça, muito pelo contrário. Em estudos mais recentes, o que se descobriu? A gente já tinha uma ideia mais rudimentar do processo, tá? E agora as últimas descobertas deu uma aprofundada nessa questão, que é o seu corpo vai sempre procurar voltar para o maior peso que ele teve numa história recente. E o recente é proporcional ao corpo. Por isso que você tem algumas pessoas que foram obesas por muitos anos e tem uma facilidade de ganho de peso muito maior, mesmo depois de anos de não ser mais obesos, do que uma pessoa que não foi obesa, tá? Porque existe ali um mecanismo de busca de volta, é o corpo tentando voltar para aquele maior peso. Num primeiro momento, isso gera uma revolta, que é puta merda, quem tem que querer alguma coisa nesse corpo sou eu e não o próprio corpo. Mas em geral, o corpo ele é um mecanismo mais inteligente do que nós mesmos na maioria das vezes, tá? Eu sei que isso gera um pouco de confusão. Como é que o meu corpo é mais inteligente do que eu, se eu sou eu, né? Mas é que o nosso eu consciente ele está muito mais carregado das informações que são bombardeadas no dia a dia e a grande imensa maioria das informações é bobagem ou está carregado de bobagem do que aquilo que realmente é efetivo. E aí o corpo ele é muito mais inteligente do que a gente nesse sentido. Ele entende o que é efetivo e o que não é com muito mais facilidade do que a nossa consciência. Tá? Vamos entender um pouquinho o mecanismo de sobrevivência do corpo e por que ele não quer que você emagreça. O nosso corpo, ele é uma máquina desenhada para um outro tempo, tá? O nosso corpo não foi desenvolvido para agora. Ele foi desenvolvido para algumas centenas de anos atrás, em que, até milhares de anos atrás, em que a gente precisava andar muitos quilômetros por dia para encontrar alimento, em que a gente passava muitos dias sem alimento, e que a possibilidade de você morrer de inanição era grande. Então, o mecanismo de sobrevivência é acumular energia na forma de gordura. Quanto mais gordura o seu corpo acumula, maior é a reserva energética que ele possui. Então, no momento em que eu tenha uma escassez de alimento, maior a quantidade de gordura, maior o tempo que eu consigo permanecer sem alimento, até que eu encontre uma próxima fonte de alimento, de energia de alimento. Lá atrás isso era importante, tá? Lá atrás isso era importante porque você poderia passar dias sem encontrar alimento. E do mesmo jeito que o teu corpo tem uma forma incrível de te estimular a fazer as coisas, por que o alimento dá prazer? Para que você tenha uma necessidade adicional ou uma recompensa adicional naquela busca, tá? Da mesma forma, por que a relação sexual traz prazer? Porque ela é uma atividade que tem um gasto calórico, que exige um esforço físico, seja o da conquista, seja o do ato, tá?
Então, se ele não desse prazer, as pessoas não fariam e a espécie não perpetuava, morria. Mesma coisa é, se comer não fosse um ato que desse prazer, as pessoas iam ficar com um pouco mais de preguiça de buscar comida e no momento de escassez morreriam de inanição. Então, o corpo tem esses mecanismos. Ele guarda a gordura como forma de reserva, tá? E entendido isso, a gente tem que transportar para o tempo atual, em que não falta comida. Muito pelo contrário, ela está em excesso. Tá? Só que o teu hardware não foi atualizado para isso. Tá? Ele está lá montado para um outro momento. E a gente foi se tornando mais preguiçoso, gastando menos energia e acumulando muito mais energia. Então cria essa diferença daquilo que a gente quer e daquilo que o corpo quer. Aí, cabe da pessoa dizer assim, bom, ok, eu quero ter um corpo mais em forma, eu quero ser mais estético, eu quero ter um visual, uma composição corporal que me agrada mais, tá? Tô com muita gordura acumulada. E para que essa mudança seja eficiente, eu preciso realmente entender como lidar com isso. Quer dizer que, porque o corpo tem uma predisposição a reservar gordura para a sobrevivência, ele não vai me permitir emagrecer? Não, não é isso. E aí essa é a desculpa que as pessoas têm encontrado, tá? Essa informação chegou e as pessoas dizendo, então é por isso que eu não emagreço, porque o meu corpo não permite que eu me torne magro. Não é isso, tá? Para que você precisa, para que o teu corpo abra mão dessa reserva, ele precisa entender por processos fisiológicos de que a reserva não é mais necessária, apesar dele sempre ter o artifício de poder reservar. Tá? Ele só vai abrir mão da reserva se ele entender que não precisa guardar. Por exemplo, uma pessoa que bebe pouca água vai ser sempre mais retida, porque o corpo entende que precisa armazenar água, ela entra pouco. Uma pessoa que bebe bastante água, o corpo vai entendendo que não precisa segurar água, então ele não retém. E aí a pessoa tem a sensação, inclusive, de mais magro, porque não fica tão inchada. Né? A mesma coisa é com o alimento. Às vezes eu tomo café da manhã, às vezes eu não tomo, às vezes eu só como à tarde, às vezes nem à tarde, às vezes eu só como à noite, aí à noite eu me empanzinho de comida, e aí depois no outro dia eu tô cheio ainda, meio enjoado, como só depois das 2 da tarde, aí no terceiro, no quarto dia eu tô me sentindo meio mal, então eu faço uma alimentação certinha por 3 ou 4 dias. Essa bagunça não deixa o teu corpo entender padrão alimentar, o padrão de entrada de nutriente. Então, na dúvida, a primeira coisa que ele faz é reserva. Entrega para aquilo que é essencial e reserva o resto. Tá? No momento que eu começo a assumir uma rotina mais constante, o corpo vai entendendo a rotina. Ok, entra nutriente de qualidade em intervalos que nos permita ter uma programação. Como é que a gente entende que o corpo está respondendo a isso? Nos primeiros dias que a pessoa está colocando uma rotina nova, ela pode sentir fome. Passou uma semana, ela não sente mais. Por quê? Porque o corpo se adaptou àquela rotina de entrada de alimento. Então, se você comer certinho nos horários, você nunca tem fome. Em compensação, você atrasou um dia, meia hora para comer, naquela meia hora você vai ter uma fome descomunal. Porque saiu do horário que estava programado no teu corpo. Você, combinamos que tá horário entre a comida. Até aquele horário, o corpo tá bonitinho, não tem fome nenhuma. Passou daquele horário, ele vai dizer, opa, falhamos no compromisso. Tá? E aí você vai sentir fome. Quanto mais constante é esse combinado com o teu corpo, então, regularmente eu coloco alimento bonitinho nesses horários. Primeiro, ele entende que ele pode se preocupar menos com isso e trabalhar de forma mais eficiente. Isso já vai fazer com que ele gaste mais energia. E por que ele vai gastar mais energia? Porque ele sabe que tem energia para entrar. De outra forma que ele entende que ele pode ir abrindo mão de reserva, porque tem entrada regular de energia. Tem entrada, ele não vai ficar em processo de inanição. E esse é um ponto que tem que se tomar cuidado quando as pessoas fazem mudanças na rotina de alimentação muito bruscas.
fazer um corte de caloria muito grande e o corpo entende aquilo como uma agressão. E aí, por conta disso, desse processo, ele vai desacelerar outros processos metabólicos para economizar energia até que passe aquela agressão. E aí uma dieta muito restritiva que deveria, ou que tinha como objetivo uma perda de peso grande num período curto, não vai funcionar. Você vai acabar perdendo pouco peso e boa parte desse peso pode ser em forma de massa muscular, que é a primeira coisa que o teu corpo vai abrir mão num processo de perda calórica muito grande, porque a musculatura consome muita caloria. Ela tem um custo muito alto para o corpo. Então, entenda que tudo tem que funcionar com um acordo. Se você quer ter mais massa muscular, e mais massa muscular quer dizer o corpo vai queimar muito mais calorias para manter aquela massa. Então, precisa entrar bons nutrientes em quantidade suficiente para que aquela massa adicional não seja um peso, porque se for um peso ele se livra. Segundo, se você quer que ele vá se livrando da reserva de gordura, você precisa ter uma rotina que permita ao teu corpo abrir mão sem colocar em risco a sobrevivência, porque o teu corpo ele é uma máquina com a função de sobreviver eternamente. Tá? Se não houvessem doenças e o processo de envelhecimento, a máquina continuaria rodando. Tá? Então ele busca sempre isso, aumentar a longevidade. Tá? Então o processo estético ele exige uma organização e uma frequência constante para que você possa frequentemente colocar alimento e isso permitir que o teu corpo vá abrindo mão, tá? Isso quer dizer que aí eu tô livre de engordar e eu tô tudo bem. Não, não é isso. Lembra daquela informação no começo? O corpo busca voltar para o maior peso. Em qualquer situação que você saia daquela rotina, eu saí de férias e aí nas minhas férias eu como bagunçado, na hora que sair do acordo, o corpo volta para o combinado anterior, tá? Eu saí de férias e aí eu bebo, eu deixo o corpo mais intoxicado, eu durmo pior, ele fica mais estressado, eu não treino na mesma frequência, então ele tem menos forma de se exercitar e de gastar energia e de ter função. Então ele volta, ele vai buscar lá qual era o último peso mais alto que a gente encontra aqui e vamos atrás dele, tá? Por isso que muitas vezes no período de férias a pessoa engorda muito mais do que uma pessoa sedentária no mesmo período, tá? Entender esses pontos faz com que a gente se torne mais responsável pelas escolhas que a gente faz, tá? Da mesma forma que durante um determinado período o corpo responde bem a um determinado estímulo e de tempos em tempos você precisa fazer um novo ajuste. Às vezes você montou lá uma dieta em que você tem um déficit calórico pouquinho e o corpo vai respondendo bem, ele vai perdendo peso, ele vai ganhando um outro formato e ela funciona bem por 1 mês, por 2, por 3, chega uma hora que ela dá uma estabilizada. E aí você vai lá e tira mais um pouquinho de caloria e ele funciona de novo bem por mais 1 mês, por 2, por 3 e você repete esse processo até que chega uma hora que ele mais ou menos estabiliza aquilo. E mesmo você cortando mais caloria, ele já não responde tão bem. E aí precisa do manejo. Às vezes o que você precisa é aumentar a caloria de forma estratégica para que o corpo entenda que não é um processo de diminuição eterna de caloria, porque se você vai cortando caloria para sempre, uma hora você morre. E aí lembra que o corpo quer sobreviver. Tá? Então, de tempos em tempos você precisa fazer esse manejo e eventualmente subir caloria para que o corpo entenda que tem uma nova entrada, que está tudo bem, que ele não está num processo de perda eterna e aí isso vai fazer com que ele tenha mais liberdade para se livrar daquela reserva e para aumentar o estoque de massa muscular. Galera, saber que o corpo é feito para guardar gordura não significa que ele está condenado a guardar gordura, só significa que você precisa ter um entendimento mais profundo do mecanismo para fazer escolhas, tá? E que o teu físico de hoje, ele não é o resultado da tua escolha de hoje, ele é o resultado da soma das suas escolhas dos últimos tempos. Então o físico que você olha hoje no espelho pode não ser o físico que você quer,
mas é o físico que você merece até agora. Se você quer um físico diferente, você é pré-pago, você precisa agora fazer aquilo que é preciso para ter o físico que você quer lá na frente, não agora. Tá? O corpo precisa que você mostre serviço antes de te dar o voto de confiança. Então, galera, assim, espero ter esclarecido sobre isso. Desculpa o vídeo longo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse processo de emagrecimento ou de recomposição corporal, manda aqui e a gente vai falando, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana.